completa no América. Para isso, a ACE, que é a agência de marketing que atende ao América, está desenvolvendo uma série de peças, uma série de iniciativas, né? Nós não marcamos ainda uma data certa para isso ser lançado, mas a ideia é de que seja lançado ainda esse ano. Perfeito, seu Olímpio. A Lili, que é nossa companheira, o senhor deve conhecer muito bem. Claro, Lisete. muito, é a nossa musa. É uma das nossas musas, é verdade, isso aí. Ela quer lhe fazer uma pergunta, por favor, Lili. Bom dia, Olímpio. E Lili, bom dia. Bom dia, feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Olímpio, já que você está falando do patrimônio, que é o patrimônio ocioso, que vai ser negociado, porque tá onerando o clube. Sim. E o que você tem a me dizer daquela área que o América comprou ao lado do CT? Por sinal, uma área bem extensa. Lili, é uma oportunidade muito boa que você está me dando para falar sobre isso. Nós temos lá o centro de treinamentos do América, atualmente tem 56 mil metros quadrados. Com a negociação do Boulevard Shopping, nós conseguimos colocar a condição de que os empreendedores comprassem uma área de mais 96 mil metros quadrados, vizinha ao atual centro de treinamento. Com isso, essas duas áreas somadas, elas têm aproximadamente 150 mil metros quadrados. O que significa isso? Quer dizer, são 15 hectares. 1 hectare, para quem não está acostumado a lidar com terreno, 1 hectare é mais ou menos o tamanho daquele quarteirão do Diamond Mall, que é um quarteirão regular, 1 hectare. Nós temos 15 hectares lá naquela área. Então, é um terreno monumental. Nós temos duas possibilidades ali, que nós estamos estudando. Uma é transformar aquele CT, naquele local ali, num super centro de treinamento, que será dividido entre os profissionais de um lado e os jogadores das categorias de base do outro, mais próximos da mesma região, né? E fazer ali um centro de excelência de formação de jogadores. Então, essa é a ideia. Agora, isso vai ser ali ou pode ser em outro local. De que maneira? O potencial daquele terreno para se fazer belos condomínios residenciais é muito grande. Para isso, teria que ser transformado o zoneamento daquela região, que é Contagem, mas está na Pampulha, né? Está ao lado do zoológico ali. E se for feita uma transformação do zoneamento ali, aquele terreno passa a valer muito e, juntamente com outros terrenos vizinhos, ele pode ser transformado em vários belíssimos condomínios residenciais que dariam uma receita muito grande para o América, para que com essa receita a gente possa transformar em coisas que deem receita fixa mensal, como o Boulevard Shopping deu, como o Independência, e como a própria formação de jogadores que nós estamos procurando aperfeiçoar. Se acontecer esse projeto imobiliário ali e for aprovado pelo Conselho Deliberativo, nós então buscaríamos uma outra área, provavelmente na Pampulha mesmo, e mais barata, porque você tem, por exemplo, aquela região da Toca da Raposa 2, é uma região de área de influência do aeroporto. Na área de influência do aeroporto, você não pode fazer construções de prédios, construções altas, por causa do aeroporto. Em função disso, o terreno é bem mais barato. Como centro de treinamento, você não precisa de fazer prédios altos, então nós teríamos alternativas disso. Faríamos um belo centro de treinamento nessa outra região e transformaríamos esse terreno lá do CT atual em renda para o América. Caso contrário, faremos ali o nosso centro de treinamento super moderno. Ótimo, ou seja, qualquer que seja a opção, ela vai ser muito, muito bem-vinda para o América. O Carlinhos também quer fazer uma pergunta, depois eu vou passar para o Ronaldo, tá, doutor? Bom dia, Olímpio, tudo bem? Carlinhos está falando? Ei, Carlinhos, como vai? Tudo bem? Bom, bem, ótimo, Olímpio. Olímpio, eu fico feliz em ouvir você, porque é o seguinte, nesse tempo todo que eu estou torcendo para o América, vai bastante tempo, eu sempre desejei que o marketing tivesse alguma participação na vida do América, desse algum retorno para o América e nunca deu. E fico feliz em ver você agora se movimentando, mostrando
que realmente o América precisa de um marketing mais agressivo. E aí, já que você abriu essa porta, eu queria te fazer um pedido. Em todo jogo da América eu ouço muito os torcedores dizendo que tem sugestões a dar para o marketing do América. Sim. E o América nunca abriu as portas para esses torcedores. É possível, é viável que você agende um dia alguém do marketing do América para receber esses torcedores, essas sugestões dos torcedores? Obrigado. Carlinhos, essas sugestões serão muito bem-vindas. Eu de antemão já te digo que estou à disposição para nós conversarmos sobre isso. Poderemos marcar, eu vou dizer ao Álvaro, que é quem está à frente da ACE, juntamente com o Murilo, o Rômulo, o Breno, o Fernando, que eles agendem uma data para isso e eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Eu acho muito importante que se entenda o seguinte: o América saiu do zero, por exemplo, nessa área de marketing, para tentar começar a fazer as coisas com dinheiro nenhum, né? Porque a gente mal está tendo para o futebol profissional, ainda mais para essas ações de marketing, para uma série de outras coisas. Estamos lutando muito, está faltando muito, Carlinhos. Está muito longe do que a gente precisa, né? Mas a gente está lutando muito e eu acho muito interessante essa troca de ideias. E sem querer rasgar a seda, mas o torcedor americano é diferenciado. A gente tem recebido sugestões nos vários setores do clube, propostas, ideias muito interessantes, e a gente sempre busca aproveitar e mostrar qual a condição do América, porque às vezes se a gente não esclarecer, fica parecendo que nós estamos com má vontade ou não estamos querendo implementar uma coisa ou outra. Não, é legal a gente sentar em volta da mesa, trocar ideias, bater papo, até porque, como eu disse no começo da minha fala, não é a diretoria que vai fazer essa transformação do América sozinha. Sozinho não tem jeito, nós precisamos de todos juntos. Portanto, essa ideia sua é muito interessante, muito boa. Eu vou entrar em contato com o pessoal da ACE, para que ele, juntamente com vocês aí, agende uma data, e eu vou estar inteiramente à disposição de vocês. Ok. Obrigado. Olímpio, tem mais duas perguntinhas, uma do Ronaldo. Inácio, por favor. Oi, Ronaldo. Bom dia. Tudo bem? Olímpio, na projeção do América, depois de equacionado todos os problemas aí do patrimônio, quanto que vocês calculam de receita, de lucro, e se todo esse volume de dinheiro será aplicado no departamento de futebol, no futebol do América? Ronaldo, é difícil no momento te dar um valor exato do que vai ser arrecadado, mas nós temos definida a filosofia. Eu tenho falado isso muito, mas eu gosto de repetir isso com clareza. A ideia do América não é absolutamente pegar o patrimônio, vender e contratar jogador. Isso seria uma coisa não inteligente, né? Porque você vai contratando, vai consumindo patrimônio, isso não teria o menor sentido. A ideia é fazer com que esses patrimônios se transformem em outros patrimônios que gerem renda, receita fixa mensal. Então, é óbvio, o América é futebol, o carro-chefe é futebol. Nós precisamos criar receita que mantenha o futebol, senão não tem jeito de você fazer futebol. Como é que você vai fazer futebol? Vamos criar uma categoria de base de alto nível, ou vamos reformular nossa categoria de base, aproveitando a tradição de formação de jogadores que o América tem, mas vamos criar a condição de colocar olheiros no Brasil inteiro, né, gente séria. Vamos criar a condição dos meninos chegarem aqui e terem alojamento, terem aulas nos momentos em que estão sem treinar, terem uma formação mínima social, cultural, quer dizer, de tal maneira que as famílias queiram mandar esses meninos para o América e virem para Belo Horizonte treinar. É um sonho que nós temos, mas que eu acho bem viável. Isso tudo exige um investimento. Agora, é um investimento, porque você investe numa formação dessa e com esses jogadores você forma times de futebol, além de vender 1, 2 por ano, que hoje é inevitável, né? Você não tem como deixar de negociar. Então, seria uma parte do investimento nisso, nessa formação de jogadores, criando um centro de excelência. E a outra parte em empreendimentos
como o Boulevard Shopping, por exemplo, que dê uma receita efetiva de dinheiro mensal. O Olímpio, tem mais uma perguntinha para te deixar mais à vontade domingo, né? Hoje é o Dia dos Pais. Tranquilo, não te incomodar mais. É o Elias. Elias, por favor. Tá bom, Elias. Ô, Olímpio, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tudo ótimo. Então, parabéns para você pelo seu dia também. E eu queria perguntar o seguinte, nós falamos muito do patrimônio, né, de quanto que ele pode render, e falamos do futebol, você falou que o carro-chefe é o futebol, claro, o América é um clube ligado ao futebol. Isso. Agora, eu vejo cada vez mais a necessidade da gente ter uma torcida um pouco maior, não sei se você concorda comigo, sim, mas eu claro. acho que isso é primordial, né? Porque eu acho que o clube impõe até um certo respeito no cenário nacional quando ele tem uma torcida. E eu queria perguntar para você justamente isso. Você falou que tem essa onda verde, um conjunto de medidas que também pretende fazer com que a torcida aumente. Aí você falou de uma característica muito própria da nossa torcida, que é da não violência, etc. Isso até é um pouco sabido, as pessoas sabem. Mas já existe no âmbito da ACE, né, que é a agência de marketing, algumas propostas para fazer, levar o nome do América, essa juventude, para efetivamente essa torcida, para fazer com que essa torcida cresça, alguma medida efetiva, prática? Elias, existe. Eu acho que nós precisamos pensar claramente o seguinte. A torcida do América, ela foi diminuindo ao longo aí dos últimos 40 anos, né? Quer dizer, a diminuição de uma torcida ou o crescimento de uma torcida nesse volume leva muitos anos. Então a gente tem que ser bem objetivo nisso. O América não imagina que terá, num curto espaço de tempo, uma torcida como do Atlético e o Cruzeiro, né? A gente tem que ser bem realista. Eu acho que nós temos que ir aumentando a nossa torcida e ao mesmo tempo qualificando, quer dizer, uma torcida com uma característica diferente, uma torcida que por si só ela acabe atraindo outros torcedores pela característica de paz, de alto astral e tal. Aí você me pergunta sobre medidas objetivas. Eles estão terminando essas sugestões. Mas eu posso te adiantar que passa por algumas coisas até básicas, mas que são o começo de um processo. Por exemplo, dar atenção às escolas, né, aos meninos pequenos nas escolas, a gente mandar material escolar, às vezes você com uma régua, com um caderno, com um lápis, com um brinde, você, na verdade, cativa os meninos. Nós temos, por exemplo, o coelhão, que é muito querido dos meninos. Quem sabe a gente faz, ao invés de um coelhão fazer essas visitas, você faz 2, 3 coelhão, um está visitando aqui, outro está visitando ali, quer dizer, e mais sugestões que forem aparecendo, nada mirabolante não, são essas coisas realmente do dia a dia, de você ir criando uma corrente, criando uma simpatia e puxando e resgatando essa meninada para torcer pelo América. Ótimo. E nós estamos abertos para isso aqui, né? Com certeza. Né? Eu quero deixar sempre bem claro, viu, Olímpio? Use e abuse do nosso programa, que ele é um canal talvez mais interativo. Até me dê oportunidade, eu quero até dar os parabéns a vocês exatamente pelo programa, né? A gente já está vendo a repercussão do programa, todo mundo comentando, todo mundo falando, e eu sei a luta que é para começar um programa de televisão, né, para a arrancada, quer dizer, essa luta que o América está tendo, vocês estão tendo também para decolar com o programa. Mas o sucesso assim fica mais gostoso. Com né? certeza. As coisas são difíceis, mas vocês a gente nota assim, uma devoção tão grande a isso aí, a gente vê que vocês fazem com amor e já está dando muito resultado. Então eu quero aproveitar essa oportunidade e dar os parabéns a vocês, porque é com essa gana que se chega às vitórias. Com certeza. Obrigado, viu, Olímpio? A Natália quer te fazer a última pergunta, também te desejar um ótimo Dia dos Pais. Pode fazer, Natália. Olímpio, Oi, tudo Natália, bem, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então, Olímpio, eu queria saber de você que eu gostei da ideia do projeto para trazer novos torcedores e tudo mais, mas eu queria saber quando que vai começar efetivamente as ações, porque dá para ver que já aconteceu uma mudança no América. Eu que acompanho a comunicação do América mais de perto, desde a minha época de faculdade e tal, as mudanças são visíveis. Eu tenho até que parabenizar o trabalho do Carlos Cruz, que, nossa, está sendo ótimo. O site do América é muito bacana, o canal de comunicação com o torcedor melhorou bastante.
Mas eu queria saber quando efetivamente vão começar essas ações, porque o Campeonato Brasileiro já começou, o América